A paz do Senhor a todos. Obrigado pela sua participação nesse culto. Esse culto onde Deus vai falar de uma forma poderosa conosco. Eu quero pedir que você que está chegando aí, que você possa colocar aqui o seu nome e o lugar de onde você está falando. Amém? Você pode colocar também o seu pedido de oração. Eu quero iniciar, irmãos, esse momento aqui de culto com a leitura da palavra do Senhor. Palavra que está em Salmos capítulo 119. Eu vou ler alguns versículos aqui e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse primeiro momento. Diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Você quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Seja uma pessoa irrepreensível. Ande em santidade. Ande conforme a lei do Senhor. Versículo 2: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Algumas receitas para a felicidade, né? O salmista dizendo aqui, olha, felizes são aqueles que andam em obediência aos estatutos de Deus e que o buscam de todo o coração, é o que está dizendo o verso 2. Você é uma pessoa que anda em obediência ao Senhor, você será feliz. Amém? Busque a Ele de todo o seu coração e você será feliz. Versículo 3: não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo, o salmista falando para Deus, tu mesmo, Senhor, ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Deus mesmo escreveu a palavra dele através de homens, através de vários escritores, mas quem escreveu foi o Espírito Santo, e ele nos ordenou para que nós obedecêssemos fielmente aquilo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para mim e para você. E Deus quer que nós andemos nessa revelação, que nós caminhemos toda a nossa vida baseados naquilo que está revelado aqui na palavra dele. Amém, meu irmão? E aí nós seremos felizes, seremos bem-aventurados. Versículo 5: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Puxa vida, quem dera, é o que o salmista está falando, que todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, que todos os caminhos por onde eu caminhasse fossem em obediência aos teus decretos. Sabe por que o salmista está dizendo isso? Porque às vezes a gente escolhe por nossa própria conta. Às vezes nós fazemos escolhas que têm mais a ver com o nosso achismo, com a nossa própria vontade do que com a vontade de Deus, não é verdade? Quando nós examinamos a palavra, nós até nos inclinamos a ela, nós nos submetemos a ela, mas há um momento em que a palavra de Deus confronta a nossa vontade. Ela confronta aquilo que nós achamos que é correto, e aí nesse momento nós temos uma tendência a andarmos pelos nossos próprios caminhos. Por isso que o salmista está dizendo aqui no verso 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, porque às vezes nós andamos por caminhos tortuosos que não condizem com a palavra. É quando o nosso espírito entra em confronto com o Espírito de Deus, é quando a nossa carne milita contra o Espírito de Deus, e aí nós andamos
por aquilo que nós achamos corretos. Nós achamos correto. Versículo 6. Então, eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Você já ficou decepcionado com alguma parte da Bíblia que confronta aquilo que você acha que é correto? Eu poderia mencionar aqui algumas coisas, por exemplo, que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, quando baterem no seu rosto, dê a outra face. É o que a palavra diz, é o que Jesus nos manda. É só para dar um exemplo. Jesus falou assim, olha, quando você for orar, ore pelos seus inimigos e bendiga, abençoe aqueles que perseguem a vocês. Olha que coisa difícil, irmãos. Na hora da minha oração, tem tanta gente que eu quero abençoar, que eu quero orar, eu vou orar pelos inimigos, eu vou abençoar aqueles que me perseguem. É quando eu fico decepcionado com os mandamentos de Deus. É quando eu fico decepcionado com a palavra de Deus. Versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero. Quero aprender as tuas justas ordenanças. Eu louvarei ao Senhor com a sinceridade do meu coração. E eu quero aprender com as tuas justas ordenanças. As ordenanças do Senhor são justas. A palavra do Senhor é o melhor para mim. A palavra do Senhor, mesmo que num primeiro momento não pareça, é o melhor a se fazer, é o melhor a se seguir, é o melhor a se adotar. Versículo 8. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones, Senhor. Senhor, eu serei obediente a Ti, por isso nunca me abandone. Verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a Tua palavra. Como é que o jovem permanece com a sua conduta pura? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Versículo 10. Eu te busco de todo o coração. Não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Irmãos, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus não vai permitir que nós nos desviemos. Mesmo que a nossa tendência seja ao pecado, seja carnal, mas Deus vai identificar uma sede, uma fome dentro de nós pela presença dEle, pela palavra dEle, e aí Ele não vai permitir que nós nos desviemos dos teus mandamentos. E eu termino aqui com o versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, nós iremos conseguir resistir às tentações. Por que Jesus conseguiu vencer a tentação no deserto? Porque a palavra de Deus estava gravada no coração dele. Lembra que para todo o argumento de Satanás, Jesus tinha a palavra na ponta da língua. A palavra estava no coração dele. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero orar diante dessa palavra. Pastora Valnice Milhomens diz assim, aquele que ora a palavra já recebeu a resposta. Então, eu tenho tentado, nesses dias, orar respaldado pela palavra, porque aí, na própria palavra, Deus já me dá a resposta. Então, eu quero orar junto com você. Pai amado e querido, eu quero, nesse momento, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor, nesse culto online, ó Deus, onde centenas de pessoas já se fazem presentes, o que nessa pandemia seria impossível, mas pela tua permissão, pela tua misericórdia, de forma virtual e através da tecnologia, o Senhor torna isso possível a nós. Eu quero te agradecer pela riqueza da tua palavra. Ó Deus, que
nós sejamos pessoas irrepreensíveis que vivam conforme a lei do Senhor, porque assim seremos bem-aventurados, assim seremos felizes. Ó Deus, nos ajuda e nos ensina a obedecer os teus estatutos e a te buscarmos com todo o nosso coração. Nós não queremos praticar o mal, mas queremos praticar o bem. E para isso, nós nos dispomos a andar nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor mesmo foi quem ordenou os teus preceitos para que nós os obedecêssemos de forma fiel. Senhor, queremos firmar os nossos caminhos na obediência aos teus decretos, como diz aqui o versículo 5. Aleluia. Ó Deus, porque nós não ficaríamos decepcionados se considerarmos para a nossa vida todos os teus mandamentos. Nos perdoe se às vezes nós agimos de forma insensata, nós agimos pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria vontade, baseados somente no nosso achismo, mas nós queremos andar em obediência aos teus mandamentos, aos teus decretos. Nós te louvaremos, Pai, de coração sincero, aprendendo as tuas justas ordenanças. Sabemos que o Senhor é Espírito e queremos nos relacionar com o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós queremos te obedecer, porque sabemos que se andarmos em obediência, o Senhor não irá nos abandonar, como diz o versículo 8. Ó Deus, eu quero profetizar sobre a vida de todos os jovens que estão assistindo a esse culto ou que serão de alguma maneira alcançados através desta palavra. Ó Deus, que eles mantenham pura a conduta deles, vivendo de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, os jovens, os nossos filhos, aqueles que têm sido tão bombardeados com as coisas deste mundo, com as ofertas do mundo, com as ofertas de Satanás e com o apelo da sua própria carnalidade, que eles possam manter pura a sua conduta, que eles possam ser, como Paulo falou, exemplo para os fiéis, que ninguém despreze a sua mocidade, mas que eles sejam exemplo no amor, na pureza, na palavra, na sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. Nós te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração. Não permita que nos desviemos dos teus mandamentos. Aleluia. E que a palavra do Senhor seja guardada no nosso coração, para que no dia da tentação, no dia em que o pecado bater à nossa porta, nós não pequemos contra ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.